gente vai ter um momento de interação com todos que estão nos assistindo. A gente já está recebendo algumas perguntas dos centros de transmissão. Eu vou, por favor, pode sentar aqui. Eu vou trazer primeiro duas perguntas que a gente recebeu de fora. Futuro do trabalho, na verdade, é presente, né? Então, primeira vez que eu estou mediando algo, recebendo perguntas à distância, e depois a gente vai abrir também para perguntas aqui do público que está aqui assistindo. Então, eu queria começar com uma pergunta que veio lá da Fábrica do Futuro, do Anderson Dill. Ele diz o seguinte: há uma carência de mão de obra qualificada em diversas áreas. Bons profissionais com competências específicas. Percebo os millennials pouco comprometidos. Eles querem muita liberdade e pouca responsabilidade. Como trabalhar o mindset dessa geração? Quem se habilita? Não, pode ir. Uma vez eu fui numa palestra e eu notei que sempre quando o palestrante não sabia a resposta da pergunta, ele começava assim com boa pergunta. Então, excelente. Mas eu acho que, enfim, uma geração olhando para outra, as gerações elas são diferentes, as pessoas são diferentes, sempre vai ter dificuldade na comunicação. E mesmo pessoas das mesmas gerações, elas têm diferenças e pontos de vista, olhares diferentes sobre as mesmas coisas, né? Isso aí, inclusive, vai ser cada vez mais forte, depois posso explicar por quê. Mas principalmente por causa dos algoritmos. Enfim. O que eu acho que cabe nessa pergunta aqui, e eu vou responder pensando alto, não é como mudar os millennials e fazer com que eles sejam mais engajados, mas talvez a pergunta seja o contrário. Como fazer com que a minha empresa seja mais atrativa para reter esses talentos, né? Os millennials não vão mudar. Até pelo contrário, centennials é uma situação... Eu sou millennial, mas centennial é pior ainda, cara. Então, se já está difícil engajar os millennials, espera só chegar essa turma nova aí para ver o que vai acontecer. Então, acho que o papel é pensar não como mudá-los, mas sim buscar entendê-los e adaptar as nossas operações para que, de fato, as pessoas se sintam confortáveis. Que é um bom exemplo disso? As startups. Que é um bom exemplo disso? A Tecnopuc, o coworking da Tecnopuc. São espaços fantásticos que as pessoas têm prazer em trabalhar. O Google é uma empresa que repensou muito a forma de trabalho e tem um site chamado Rethink, re.think, de pensamento, e a partir dali você pode perceber todos os motivos do porquê que o Google ele funciona dessa maneira, né? E a história de botar puff colorido não é por nada. Aquilo ali tem uma... Não sei se não tem que ficar botando puff colorido, tá? Até eu acho que essa modinha de puff colorido está caindo um pouco, mas vamos criar um ambiente legal, vamos criar conexão, vamos dar liberdade, vamos dar flexibilidade. A McKinsey tem o maior programa de customização de trabalho do mundo e hoje é a organização com menor turnover, com mais de 10 mil funcionários no mundo inteiro também. A Intel tem mais de 100 mil funcionários, sendo que 80% deles têm possibilidade de trabalhar home office até 3 dias por semana. Vamos entender as necessidades e vamos customizar e adaptar as nossas operações. Eu acho que esse é o recado. Eu complementando, assim, acho que os puffs coloridos, eles têm que ser bem além do colorido, né? Tem que estar na cultura, né? Não adianta a gente ter um cenário lindo e não ter a cultura clara. E quando a gente fala de cultura, eu convidaria assim, esses gestores, talvez dessas empresas que trazem, que eles não são comprometidos, realmente eles são mais rápidos. E o comprometimento talvez é de mais curto prazo, né? É que o quanto que está claro qual é o propósito e o que eles estão fazendo lá. Na medida que a gente puder trabalhar isso, assim, o que realmente aquilo é significativo para ti, é uma causa para ti,
tenha certeza que ele vai se engajar. Muito mais, até naquelas coisas que eles não gostam de fazer, porque todos nós temos dentro da nossa área de trabalho coisas que a gente não gosta de fazer. Até nisso, porque eles entendem que aquilo vai fazer parte de um todo. Então, acho que isso é um papel, sabe, Rafael, da nossa gestão. A gente, quando os gestores puderem pensar que eles precisam se comunicar mais, deixar mais claro os valores e o propósito, o comprometimento vem por consequência. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta que veio, essa aqui veio de Caxias, do Rafael Perini, lá, é um professor da FSG, lá da Serra. Ele diz o seguinte: qual é o papel do ensino tradicional nesse novo cenário que a gente está vendo aqui, que foi exposto pelo Felipe e pela Crismeri? O ensino, eu vou falar a minha percepção, eu sou professora de universidade, né? E então eu também estou nessa rodada aí das faculdades e das universidades. A gente precisa correr bastante, nós precisamos alocar dentro do processo das universidades as práticas, sair um pouco da teoria, desse papel, talvez, né, professor e aluno, envolvê-lo um pouco mais na aplicabilidade. Então, isso é um tema de casa que nós temos na academia, assim, a gente poder reativar um currículo também que esteja mais aderente ao mercado e realmente preparar esses profissionais para esse mercado, para essas empresas que estão também buscando essa transformação. Então, isso é algo que é um tema de casa que a gente precisa. Acho que nós já estamos fazendo isso, ainda talvez não na velocidade que seja necessária, mas os alunos também nos ajudam a poder fazer diferente. A gente precisa entusiasmar os alunos para estudar, né? Porque agora o estudo não é, como o próprio Felipe falou, não é lá o status ou o diploma, e sim a causa, por que tu está aprendendo, e não é tanto o status, mas é os drops de aprendizagem, e a aprendizagem contínua, não é só naquele momento, é sempre ensinar os alunos a poder, que o dia a dia é o aprendizado, não é só quando ele está dentro da universidade. Então, acho que isso é uma transformação. E transformação é um processo, não é daqui para cá. A pergunta veio de um professor, o evento é do Pacto pela Inovação, o Rafael da Tecnopuc, aqui tem uma prof no meu lado. Mas está aí duas palavras que eu não gosto. Ele falou em ensino tradicional, né? E não é que eu não goste da palavra ensino, é que eu prefiro muito mais a palavra aprendizagem. Eu entendo que o ensino, através de escolas e entidades tradicionais, e daí vem o tradicionais, ela realmente está fadada ao fracasso. As pessoas hoje aprendem muitíssimo mais através das relações humanas que têm, através das redes sociais, através de todos os conteúdos que, como tu bem dissesse, hoje são... tem um nível de abundância muito grande, que é a tese do pessoal da Singularity, que até inclusive eu faço parte da comunidade, e o modelo educacional tradicional universitário, ele precisa ser muito repensado. Eu morei um período nos Estados Unidos e a gente vê plataformas como a Udemy, como Coursera e várias outras sendo protagonistas numa transformação do modelo de aprendizagem e não baseado numa escola tradicional. E quando eu penso, tá, a gente falou de ensino tradicional, o quanto de gás carbônico que foi emitido pelo carro que me levou até a escola, o quanto que eu passei de horas da minha vida, da minha infância lá, etc., para chegar em casa e não saber separar o lixo, não saber quais são as cores de cada lixo, não saber relacionamento interpessoal, não saber fazer um currículo, não saber cuidar das finanças pessoais, não saber. Então, eu sou um cara muito, muito, muito crítico ao sistema educacional tradicional. Aqui eu trouxe um pouco da questão da escola, mas a gente tende a ter um processo de learning muito mais voltado aos nanodegrees, né? Dentro de um processo de lifelong learning, que a gente vai sempre ter que aprender, porque o mundo vai mudar muito rápido. A ideia é que a gente esteja sempre se alimentando de pequenas novas competências que o mundo da educação está chamando de nanodegrees.
Então, eu acho que o mundo é por aí. E o que as escolas tradicionais têm que fazer? Deixar de ser tradicionais. Só complementando, vou me atrever aqui como facilitador, só dar uma contribuição adicional a essa pergunta, justamente por envolver ensino. A gente fala muito em transformação dos ambientes, currículo, e isso está sendo feito. Se a gente olhar as universidades, algumas mais rápidas, outras mais lentas, e eu falo mundo, aqui do lado, né, aqui no nosso entorno a gente tem vários exemplos disso acontecendo, mas tem um desafio maior que eu acho que é mudar o mindset do professor. Não adianta a gente mudar o ambiente, a gente oferecer currículos, se a gente continuar ensinando das mesmas formas que a gente ensina há 40, 50 anos. Né? Só para contribuir um pouquinho mais com essa pergunta que eu acho super pertinente. Então, agradecer aos dois colegas que perguntaram de fora. Tem uma outra mensagem que não é uma pergunta, é só um comentário, só para a gente ver o alcance. Até eu estava lendo essas mensagens me dando conta por que a gente não teve essa ideia antes, né? De fazer um projeto como esse. Tem muita repercussão, assuntos diversos e um formato que realmente traz um engajamento bastante interessante. E isso é um exemplo de ou o futuro do trabalho, ou o futuro do ensino, o futuro aqui colocado, a gente está vivendo uma parte dessas transformações, micro-revoluções que estão acontecendo. A Simone, do Tecnovates, disse o seguinte, aqui em Lajeado, ela lá de Lajeado, estamos tendo uma excelente discussão ouvindo as palestras que foram feitas. Então, eu queria abrir agora, gente, para duas perguntinhas que vocês possam ter aqui na plateia. Já tem duas mãos levantadas. Eu vou pedir que vocês só se apresentem, né, o nome, e façam uma pergunta, pode ser direcionada ou genérica. Oi, eu nem sei usar isso aqui, gente, mas tudo bem. Meu nome é Alexandra, eu trabalho no Agibank, da área de inovação, e eu estou tocando um projeto que tem a ver com cultura. Assim, então, na verdade, eu vou fazer uma pergunta que são 3, eu vou roubar um pouquinho, e vai ser para ti, Felipe. Tá? É o seguinte, para mim é muito nítido como as empresas realmente se transformam num ritmo muito mais lento do que a sociedade. E eu acho muito engraçado como dizem, eu quero que os meus colaboradores sejam super criativos, mas eles não podem vir de bermuda, né? Então tem um gap muito grande. Então eu queria fazer uma pergunta de ordem prática, entender direitinho na Beta House 3 coisas. Como é que é a carga horária de vocês? Como é que vocês trabalham o processo de recrutamento e seleção? E também como é que funciona a questão de remuneração, que tu comentou que era diferenciado, eu queria saber bem como é que era. Eu sou meio esquecidinho, então eu vou responder a primeira, depois talvez você tenha que me ajudar aí para a segunda e terceira, tá? Respondendo a primeira pergunta, a gente tem um processo, a gente tem um olhar que é para 3 sistemas da empresa, que é cultura, pessoas e estratégia. Poderia aprofundar um pouco mais de cada uma delas? Não. Aliás, a gente tem tá com um andamento com o processo com a Agibank bem legal, depois te conto sobre ele. Mas é cultura, processos e estratégia. A gente parte de uma filosofia que a gente primeiro tem que descobrir o DNA da empresa, porque a empresa ela precisa se transformar em alguma coisa que esteja conectada ao seu propósito, à sua causa, aos seus valores, não em alguma coisa completamente diferente. Não posso querer que uma universidade se transforme, por exemplo, numa concessionária de carro ou no e-commerce, porque isso dá dinheiro. Então, eu preciso entender de fato qual é o DNA, o que está por trás do pensamento dos fundadores daquele negócio. A partir daí, a gente faz um processo de empoderar o time, que a gente falou um pouquinho aqui, e depois desenhar o futuro e não definindo qual vai ser o futuro que a gente imagina que a gente vai guiar, e a partir daí fazer um planejamento de estratégico e análise financeira de otimista, realista e pessimista, que é o que muitas empresas fazem, mas entender quais são os possíveis cenários futuros para aquele negócio e começar a prototipar iniciativas para aqueles possíveis cenários, porque a partir do momento que aquele cenário vai tomando corpo, a gente ganha timing, né? E timing é o jogo, é a palavra de ordem nesse momento aí de transformação. Além disso, a gente tem uma metodologia própria, que ela, na verdade, é baseada em 3 outras metodologias, ou pensamentos. Um é o pensamento, ou a primeira é a gestão da mudança, do Kotter, negócio tradicional, Harvard, 1980. A segunda é o Employee Experience, que aqui a gente abordou um pouquinho. E a terceira é o pensamento ágil, tá? Nós somos muito ágeis na empresa. As 2 outras perguntas eram sobre o sistema de remuneração e sobre o processo seletivo, né? Bom, o processo seletivo não existe. Ontem, 22 pessoas pediram para trabalhar na Beta House.
E as pessoas que trabalham hoje com a gente, que são 5, mas a gente vai precisar aumentar bastante. A gente está indo para São Paulo agora em junho e julho. A gente tem 1 ano e 2 meses, a gente já atende um unicórnio, uma Big Four, 2 aceleradoras, 2 bancos, Banco do Brasil e Banrisul. E a gente tem mais umas 6 ou 7 empresas tradicionais no portfólio, em 14 meses de operação, assim, então realmente a gente está crescendo bastante, é um time pequeno. Sobre horário de trabalho, então, a gente dorme pouco. Eu fui dormir ontem às 2 e eu acordo todos os dias às 5. E então a gente está sempre trabalhando, tá? É um modelo completamente diferente. E o nosso modelo de remuneração é muito, muito, muito meritocrático. É muito mais conectado a uma organização TIL do que uma organização tradicional, e a gente tem um processo de divisão dos nossos resultados. Um negócio que é interessante também, eu gosto muito de carnaval. Eu sou Vila Isabel, não tem tanto time de futebol, mas tem escola de samba. E vocês sabem como é que é a apuração, né? Tu pega a melhor e a pior nota, corta, e as 3 do meio ali, no caso nós somos 5 votos, acaba a gente fazendo a média e chegando no valor. Então esse é o valor que a gente cobra pelos projetos, e daí a gente tem um sistema de repartição de resultado. Tinha uma ali atrás. A gente tem recebido mais algumas perguntas de fora. Em função do tempo, nós não vamos poder responder hoje, mas só lembrando que essa é uma série, esse é o primeiro episódio. A gente tem planejado um episódio por mês, e a ideia é explorar um pouquinho todos os desdobramentos do que está sendo discutido, do que a gente vê discutido aqui, como é que ficam as estruturas das organizações, ou o mindset dos profissionais, e a gente vai explorando os temas ao longo do ano. E fiquem muito à vontade para sugerirem temas que vocês gostariam de ver aqui sendo discutidos nessa série Futuro do Trabalho. Por favor. Bom dia aos senhores e às senhoras. Primeiramente, um abraço a meu amigo Alexandre Trevisan. Parabéns por essa casa, parabéns por esta iniciativa. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul agradecem. Precisamos ter mais temáticas com tanta relevância. Se me permite, vou me dirigir aos senhores como professores. O professor nesse país não é muito valorizado. Precisamos também bater muito nessa tecla. Mas a minha referência é dentro da palestra dos senhores. Tu te referiu às pessoas idosas. O país vai se transformar em idosos. A senhora se referiu às competências técnicas e comportamentais. Mas os jovens são a nossa semente. Essa semente escuta aos 4 ventos. Uma pesquisa, por exemplo, que nós falávamos há pouco, que o índice de desemprego com mestrado e doutorado neste país é altíssimo. Então, objetivamente, a pergunta pode ser até batendo na mesma tecla, mas o quanto é relevante, pelo menos para mim, ouvir o que falta para nós motivarmos esse jovem no presente. Nós estamos preparados, o jovem está preparado para o presente? Essa é a minha pergunta. Eu diria que não é só o jovem. Eu acho que hoje a gente está misturando as gerações. Eu acho que é muito importante as pessoas com mais idade, pela sua experiência, já que a gente valoriza tanto a experiência hoje, a maturidade, esse mindset de quem que é mais maduro. E isso é o complementar do jovem. O jovem talvez tenha outro mindset. Então, se a gente conseguir complementar, saber complementar, porque eu acho que a gente teve uma época que a gente dividia isso, até didaticamente, a gente fazia essa divisão, né? Eu acho que tu traz que a gente tem desemprego aí de doutores, da academia, né? É verdade, porque a forma como a gente está lidando com o conhecimento é diferente hoje. Então, essa adaptabilidade a gente precisa, que esse mundo acadêmico, esse mundo de letrados, de doutores, possam conseguir transmitir de formas específicas esse conhecimento. E por isso que essa mistura de gerações é importante. Então, a diversidade dentro de um programa de trabalho, ela vai oferecer um produto e um serviço muito melhor para a sociedade. Se a gente tiver só os jovens,
ou só os anciões, ou só os letrados, ou a gente vai apresentar um tipo de produto ou de serviço. Se a gente tiver uma amostra da nossa sociedade, nós temos um serviço muito mais aderente à sociedade. Então, eu acredito na diversidade, eu acredito que hoje ainda a gente está com o desemprego das pessoas mais maduras, mas eu acredito que está mudando agora, a gente está valorizando mais isso, e isso faz parte de todos nós podermos praticar isso, né? E não só excluir, mas que a gente possa praticar a diversidade no nosso ambiente de trabalho, nas nossas redes, nos nossos relacionamentos, que isso possa ser uma verdade, não só um discurso. O nível de desemprego para pessoas acima de 50 anos com mestrado e doutorado no Brasil, pasmem, é 25%. E esta pergunta foi como preparar os jovens para o presente. Eu acho que aí tem uma questão, né? Primeiro, qual é a responsabilidade das pessoas? É realmente entender o que elas precisam e como é que elas vão agregar valor no mercado de trabalho. É um ponto de interrogação, tá? Inclusive, mas será que fazer mestrado e doutorado nos aproxima do ambiente empresarial ou nos afasta? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que eu faço. Te respondo a pergunta com outra pergunta, né? E o que eu acho é que, de fato, a outra metade, como eu venho defendendo aqui, é que quem tem que preparar são as empresas, são as organizações, são os empresários, são os empreendedores. Não tem mais como uma empresa ter sucesso a partir de um modelo, como a gente vem falando aqui, tradicional. O jogo agora é outro, o jogo é mais difícil. Antes tu pagava alguém e tu tinha a dedicação desse alguém. Hoje tu paga esse alguém e ela quer 1 milhão de outras coisas. Por isso que a gente fala de entender as pessoas, por isso que a gente fala de People Analytics, por isso que a gente fala tanto de gerações. No momento que eu entendo, assim como eu comecei, né, o papo dizendo que as empresas são muito boas em entender o comportamento das pessoas como consumidores, a gente precisa entender o comportamento dela da forma de trabalhar. Eu acho que é a partir daí que a sincronia tende a crescer. Bom, gente, para a gente honrar o nosso tempo, né, todos nós temos compromissos, eu queria agradecer muito a Cris e o Felipe pela exposição que eles fizeram. Esse é o primeiro, né, é o primeiro episódio dessa série Futuro do Trabalho, que se inicia aqui. Nós não terminamos aqui, na verdade o que nós fizemos foi abrir um conjunto de pontos para discutir e explorar ao longo dos próximos meses até o final do ano. Queria agradecer muito a participação de todos vocês que estão aqui, os que estão nos assistindo, e chamar o Alexandre para fazer, então, o encerramento. Muito obrigado, Rafael, Felipe, a Cris, pela excepcional oportunidade que vocês nos deram hoje de conversar sobre um tema que tanto nos angustia, tanto nos preocupa, mas de uma forma tão otimista como vocês apresentaram aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu resumiria essa discussão de hoje com uma palavra, que é propósito. Eu acho que é ela que nos orienta, é ela que faz com que as diferentes gerações sejam capazes de trabalhar de uma forma unida, é ela que faz com que a gente se motive dentro de casa, que faz que a gente se motive no esporte, que faz com que ela se motive dentro das empresas. Então, acho que o desafio das corporações é, de fato, encontrar o seu verdadeiro propósito e conseguir comunicar ele de uma forma eficiente para trazer um grupo de pessoas que têm a mesma crença, que têm a mesma cultura, que consigam construir alguma coisa muito relevante. Mas eu fico muito contente de ter tido a oportunidade de assisti-los, fico muito contente de ter visto o Dito e Feito iniciar num evento tão rico como o de hoje. Eu gostaria de deixar uma pequena lembrança, um pouquinho também de desafio, Rafael. Agradecer pelo teu trabalho de montar esse bate-papo de hoje, de movimentar e articular tudo que aconteceu hoje aqui. Felipe, que a carreira, a tua caminhada junto à frente da Beta House seja de imenso sucesso. Parabéns pelo tudo que vocês conquistaram nesse período tão curto. É realmente muito
impactante e muito bacana de conhecer um pouco mais da tua trajetória e teus pensamentos. Cris? Muito obrigado. Te desejo um sucesso imenso à frente da BRH. Tua parceira de diretoria aqui tem nos ajudado muito. Aproveito mais uma vez para agradecer a Denise pelo trabalho excelente de construir esse momento junto com vocês. Agradeço cada um de vocês que esteve hoje aqui presente, enriquecendo. Agradeço a todos que estiveram conectados conosco neste momento. E tenho certeza que a gente vai ter novas oportunidades para estar discutindo novamente sobre o tema do futuro do trabalho e outros temas que foram selecionados pelos nossos embaixadores. Obrigado a todos e um bom dia.